Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Sansão, eu sou o Arthur. Boa noite, pessoal. Samuel aqui. Estou aqui de novo gravando nesse final de semana, mais uma rodada do Campeonato Paulista. E antes da gente começar, a gente quer agradecer os likes, as curtidas, os comentários e todo esse apoio. Por favor, continuem apoiando a gente, que a gente agradece bastante. E não custa nada também, né? Opa. Mas, antes da gente começar a falar da rodada em si, acho que é importante comentar da notícia que foi da semana, pelo menos no São Paulo, né? O James resolveu ficar, James Rodrigues, como alguns comentaristas dizem, isso que o cara é colombiano, né? Mas tudo bem. Rames, o É, Rames. ele resolveu ficar, tem várias histórias rodando aí, o que pode ter acontecido, mas tem que jogar, né? Se quiser ir embora, vai, se não quiser, não vai. O importante é cumprir. Se for para ficar, cumpre o contrato e joga direito. Se não for para agregar, é melhor ir embora. Mas só vai poder jogar se o São Paulo passar de fase ou em outra competição, né? Mas vamos ao que interessa. Mas, de novo, o primeiro jogo aí foi o do Santos, mas a gente vai começar falando do São Paulo. Um jogo 1-1 no Brinco de Ouro em Campinas. O São Paulo teve de volta aí o Wellington Rato, Lucas, Igor Vinícius, que eu não acho que seja um reforço, mas tudo bem. Melhor jogador de São Paulo. Nossa, maravilhoso, assim. A zaga do São Paulo estava suspensa. O Arboleda foi expulso no jogo contra o Bragantino. Um lance que eu achei que era mais para amarelo do que necessariamente para vermelho, mas tudo bem. E o Diego Costa tinha tomado o terceiro amarelo, no caso, estava suspenso. Aí foi a zaga reserva. Também, Luciano foi esquentar o banco um pouco, que não estava fazendo boas atuações. E como eu falei, o Rato e o Wellington, o Rato e o Lucas voltaram, mas entraram só no segundo tempo. Né? Por sinal, entraram bem. Mas o jogo acabou no primeiro tempo, né? O São Paulo saiu na frente num pênalti, uma Lambança. rodada que o. Uma rodada, o cara passou o rodo ali para tentar tirar a bola dentro da Na área e verdade, fez falta ele e deu pênalti. chegou assim na perna do maluco. Uma Nossa, sola mesmo. foi. Uma sola mesmo. Tudo bem, 1-0 São Paulo. E aí no final do primeiro tempo, lance sarro. Ou o São Paulo toma golaço ou toma gol idiota. Dessa vez foi gol idiota. Sobrou ali, o zagueiro chutou e ficou por isso mesmo. São Paulo até tentou no segundo tempo, mas faltava direção. Faltava a finalização certa ali. Eu acho que agora, voltando o Rato e o Lucas, só precisa acertar ali realmente o 10 ali, vamos colocar assim. Que eu acho que o Galopo seria uma opção melhor que o Michel Araújo. Eu acho que o Michel Araújo entraria no segundo tempo. E aí, os pontas, eu acho que foi uma boa opção, né, para dar velocidade. Porque do jeito que tava o Nicão ali, tava dando tudo certo. Mas o importante é que o São Paulo vai a 15 pontos, entra na zona de classificação, graças ao Santos, que jogou um pouco mais cedo no maior estádio do Brasil. Maior e melhor, mais bonito, né? É, Com o melhor nome, com nome mais certeza. Pelo valorizado. menos tá ganhando dinheiro pra usar esse nome. Tem que usar, tem que ganhar, ué. É o S mais caro da história. E o São Paulo está com 15 pontos, vai jogar na quarta-feira o jogo atrasado contra a Inter de Limeira e tem que ganhar, não é opção, tem que ganhar para ficar mais tranquilo. Porque no final de semana pega o Palmeiras, tudo bem que é no Morumbi, mas Clássico é clássico. é clássico. Tem que ganhar, tem que voltar a jogar decentemente. O jogo é fora e o Inter de Limeira está fazendo bons jogos. Tá. Mas tem que ganhar, tem que mostrar que é time grande, tem que fazer resultado. A zaga titular volta, os jogadores estão voltando. Infelizmente Ratinho, Ratinho, cara. vai. Tá Misturei o Elton Rato. O Ratinho, É não, que eu cara. acho, eu acho que o Ratinho ia ser melhor que o Igor Vinícius na lateral, você tá ligado? Sei. O Igor Vinícius é muito ruim, pelo amor de Deus, é impressionante. Ele entrou bem Infelizmente, hoje. O Rafinha, infelizmente, tá fora ainda, provavelmente não vai voltar tão cedo. Mas coloca o Moreira, bota o Moreira de lateral, não coloca o Igor Vinícius, por favor. Faz esse favor pra gente. Igor Vamos ver. Vinícius é ruim.
E a gente precisa de 2 laterais, um esquerdo e um direito, contrataçãozinha e um centroavante, tá? Só para substituir o Caleri quando ele não tiver. Porque o Wellington é ruim e o Igor Vinícius é pior. Tá É isso difícil. que a gente tem hoje. Tá bravo, mas o restante do time tá equilibrado. Falta ser mais incisivo ali na hora. Cruza quando não é para cruzar, chuta quando É. não é para chutar. Eu acho que E falta demorou mira. demais. Demorou demais para tomar as decisões finais, aquele sempre querendo prolongar um passo a mais aqui e ali. Para mim era um jogo fácil para o São Paulo vencer, mas não se Claro que mostrou no era. O Guarani não resultado. tá bem, mas perdemos 2 pontos aí. Perdemos, né? Não tirando os méritos do Guarani de segurar o São Paulo, mas perdemos 2 pontos aí que poderiam, ou que podem vir a fazer falta. E não, como eu já disse, não vai ser surpresa o São Paulo não ir pro mata-mata, né? Tá em segundo, Vergonhoso, né? mas não vai ser surpresa. Tá em segundo Por agora. enquanto. Vamos Por ver os enquanto. próximos jogos. Aí faltam 3. Faltam o São Paulo Para vocês 3 pro 3. restante 2, né? Isso. Mas é por isso que eu falo, tem que ganhar na quarta-feira. Vamos Mas ver. do São Paulo é só isso, eu não tenho muito mais o que comentar. Fico feliz com a volta dos jogadores, acho que acertando ali só o meio, com a volta ali, o pessoal parando de se machucar, eu acho que a gente vai ter um time que joga melhor, um time que joga mais rápido. Só vai faltar aquela questão da tomada de decisão, que é uma coisa um pouco importante, né? Tipo, 80% do rolê. Mas A definição. é isso. Tem que se estruturar agora. E quem sabe, né? Vamos ver se passar para a próxima fase nos outros campeonatos. Se o Rames resolver jogar, vamos ver ele de 10 ali, o time jogando ali, ele se dedicando um pouco mais, mas o time jogando ali no mais ou menos na maneira, ele colocando a bola, que ele coloca a bola onde ele quer, na lateral, ali no avançado, ele pode até chutar de fora da área. Eu acho que dá para fazer Ele e um o bom Lucas esquema. jogando juntos tem tudo para dar certo. Pelo menos Sim, o no Lucas de que. ponta, Então. Para no criação das papel, jogadas. cara, é aquela história, no papel, Tudo é bonito. Mas chega tudo é lá, bonito, o problema não é que, é isso, né? concordo. Bem, Mas vamos ao jogo de mais cedo, que foi às 11, se eu não me engano, sim, sim. né? 11 horas da manhã, no Morumbis. Antes de falar do jogo, só uma nota também de bastidores do clube. O Santos pagou o Fabian Bustos, né? E resolveu essa questão do Que tava transfer ban. com o transfer ban, né? Isso, já resolveu essa parada. 4,7 milhões pro cara, que não tem porcaria nenhuma, mas beleza. Dívida, né? Quitou-se. Então, tranquilo, logo o Santos vai escrever o goleiro que contratou. Você vem falar de dívida pra gente que a gente tá pagando um jogador que, digamos que está fora de atividade. Vamos colocar assim, né? Mas Acontece nas melhores famílias, cara. E nos melhores times também. Ou não. Mas então, vamos falar do jogo. Santos 2, São Bernardo 1. Foi um jogo em que valeu mais pelo resultado. Eu acho que essa é a frase que define essa partida das 11 horas da manhã no Morumbi. 3 pontos, cara. 3 pontos. 3 pontos, continua como líder do geral. Claro, o Palmeiras tem um jogo a menos, que vai fazer no meio de semana contra a Portuguesa, ainda ameaçada contra o rebaixamento. E também brigando pelo que seria a classificação, nesse grupo meio confuso que é o grupo do Santos, né? O grupo mais fraco, na minha visão. Mas o time não fez uma boa partida, cara. O time não fez uma boa partida. Diante de 50 mil torcedores, para uma renda de 2 milhões de reais, a torcida fez a parte dela, compareceu, mas o time não foi muito incisivo. Na verdade, quem foi de fato incisivo foi o São Bernardo. São Bernardo fazia Foi. lances de profundidade, tabela pelo meio da área, levava perigo em finalização de fora, cruzamentos, bola perto. Então, Mas assim como o São Paulo, exatamente, não não conseguia. chegar chegar no gol, né? Apesar de ter Exatamente, feito um. não conseguia concluir de forma correta a jogada deles. Eles eram realmente mais decisivos, mais perigosos. Não sei, o Santos eu acho que tem uma característica de que ele não se deixa ficar nervoso por esse tipo de jogo. Controla o nervosismo. Eu vejo que o Santos faz muito disso. A posse de bola ficou realmente numa questão de 50% e 50%. No final do jogo, o São Bernardo conseguiu ter uma porcentagemzinha um pouco maior. Mas, no primeiro tempo, o Santos teve praticamente 3 oportunidades de gol. E todas as 3 levaram perigo. Tá? Primeiro lance, que foi uma bola lançada, cruzou toda a dimensão do campo de ataque santista.
O Guilherme dominou já indo para a linha de fundo, deixou o marcador para trás. E aí ele fez o Nossa, esse cruzamento pro gol. Moreiras, cara. Pro Morelos ali, só ele, só empurrar para dentro do gol, mas ele perdeu. Chegou Pode, cara, não atrasado, chegou pode. atrasado. O cara que recebe, atenção, o cara que recebe por gol marcado, me perder um gol desse, esse cara não gosta de dinheiro. Não gosta de dinheiro, não pode. Não Ele pode marcou um perder. gol, cara. É, tudo Ele bem, tudo marcou bem. depois. Tudo bem, eu até vou falar isso na sequência, mas não pode perder um gol daquele, ainda mais porque o Santos não estava tendo grandes oportunidades. Mas, beleza. O jogo segue, uma boa troca de passes ali. O lateral é encontrado, faz um toque em profundidade pro Pedrinho. Pedrinho, esperto, vê a movimentação do Moreiras, faz o cruzamento na cabeça do centroavante, que desloca o goleiro. Santos 1-0. Começamos bem. Fizemos o placar e assim terminou o primeiro tempo. Mesmo que com o gol, o time do São Bernardo tenha novamente tentado o ataque, algumas finalizações. Mas, de prática, foi exatamente isso que aconteceu nesse primeiro tempo. Veio o segundo tempo e as coisas não mudaram. O São Bernardo continuava mais incisivo no campo de ataque. Claro que as suas finalizações levavam a um certo perigo, mas era um jogo mais controlado, ainda assim, mesmo com eles indo para frente. E aí, num lance que eu diria que foi azar do goleiro, né, cara? Uma troca de passes ali pelo meio de campo, o jogador do São Bernardo recebeu uma bola, o Gil estava afastado dele, ele bateu colocado tentando tirar, a bola bateu na travessão, bateu nas costas do João Paulo e foi pro fundo do gol. Quem era torcedor já tava puto da vida ali, cara, tava nervoso. Por quê? Porque sofreu o empate, tava vendo o São Bernardo atacar direto, falou, pô, vai azedar o caldo aí, cara, vai azedar o caldo. As substituições são feitas, entra o Furt, entra o Bigode, entra o Patati, e são esses caras que começam a comandar o avanço do Santos para o campo de ataque, né? Então tivemos algumas chances ali com o Patati pela direita do ataque santista, o Bigode indo pelo meio, fazendo tabela, fazendo lançamentos ali com o Furt, que perdeu algumas oportunidades de gols, seja de cabeça ou finalização. Mas o Bigode no lance inicial foi individualmente levando pelo meio, fez uma finalização que o goleiro defendeu, mandou para escanteio. Na jogada do escanteio, uma bola cruzada para o Furt, ele acabou devolvendo para o goleiro. E no lance de ataque seguinte, junto com o Patati, já indo para o final do jogo, né, mais de 40 minutos do segundo tempo, ele faz o cruzamento, o Furt briga com o zagueiro do São Bernardo, o próprio zagueiro, na verdade, acaba cabeceando, tentando tirar a bola, mas acaba fazendo um passe para o Bigode, que sem marcação nenhuma, e com o goleiro já deslocado do lance, só empurra a bola para a rede. O Santos faz o 2-1, consegue então os 3 pontos. O São Bernardo tentou um ataque depois, mas não levou perigo. O João Paulo fez a defesa tranquilamente. E o Guilherme também, no último lance da partida, tentou uma finalização que o goleiro conseguiu defender. Mas foi basicamente isso. Esse foi o jogo do Santos, um jogo em que o time do São Bernardo foi mais incisivo, levava algum perigo, mas não conseguiu converter isso em gols. Fez um gol, mas que foi mais na falta de sorte do goleiro nosso do que gol deles. E o Santos, quando tentava, que não eram grandes oportunidades, levava mais perigo do que o São Bernardo, na minha visão. E conseguiu, em praticamente 6, 7 oportunidades no jogo inteiro, fazer 2 gols e sair com os 3 pontos. O Santos chega a 22, se eu não me engano, né? O importante são os 3 pontos e Sim, é o boa. resultado. Chegou a 22 pontos, é o líder do geral. Claro, tem um jogo a mais do que o Palmeiras. Agora vamos enfrentar no próximo final de semana o RB Bragantino fora de casa, um jogo difícil. E terminaremos a primeira fase da competição contra o Inter de Limeira na Vila Belmiro, né? Então são esses 2 jogos que faltam para o Santos. Já classificado, líder isolado do grupo. E vai pegar ou Portuguesa, ou Ituano, ou Santo André. São os 3 times que estão brigando contra o rebaixamento. É impressionante. O grupo mais fácil, se for parar para pensar, e o São Paulo está no mais complicado, né? Sim. Não tirando mérito ou desmérito do grupo, que tá jogando mal. Sim. Mas as notícias que saíram é que até a última rodada, né, até antes de acontecer essa rodada, a pontuação do São Paulo era a mesma do ano passado, quando o São Paulo estava muito bem classificado para a próxima fase do Paulista. Os times melhoraram. Sim. Então o São Paulo deveria acompanhar. Não é mais como antigamente, vou deixar né? Não é mais como antigamente. Os Você times pegava um melhoraram time bastante. aí, você batia nos caras, o time do interior que não tinha realmente como competir com as grandes equipes de São Paulo, ou do Santos, que é do litoral. Hoje é diferente, cara.
Hoje nem, não é mais Sim. amarrar cachorro com linguiça, né? E Que não, nem eu falo. e não adianta culpar técnico. Não. Não adianta Até culpar porque, se técnico. você for levar em consideração, os caras não tiveram um tempo muito grande para poder fazer o trabalho deles. Está começando agora o ano, cara, né? Tiveram alguns jogos para Então, tentar é entender mais. que o futebol brasileiro ele é muito imediatista, não que a gente não seja, porque já já aparece a É, gente aqui querendo na cabeça de reclama algum dos técnicos. isso. Mas, querendo ou não, a gente sabe que o Carpini não é totalmente cru para pegar um time grande como o São Paulo, mas era o que tinha. Sim, O quem apareceu, né, de possibilidade, ou esnobou o time, que foi o caso do cara da LDU, sim, né, que não posso atender agora, talvez outro dia, não sei o quê, ou já tinham contratos bons ali, como o caso do Voivoda, ou, por exemplo, do que estava no que era do Cruzeiro, foi para o Valladolid, se eu não me engano, que eu não lembro o nome dele agora de cabeça, ele é português, mas foi a oportunidade que apareceu. Então, sim. né, então ali não dá para culpar totalmente o cara. É o que a gente tem. É isso. A gente volta na quarta por causa do jogo do São Paulo. É fora de casa contra a Inter de Limeira, como eu disse. A gente espera que o São Paulo Perca, ganhe. perca, Você que é do São perca. Paulo perca. A gente, a torcida do São Paulo, meu querido. E continuem Isso. usando o Morumbi, porque vocês dão uma parte do dinheiro pra 2 milhões, gente. 2 milhões de renda, cara. É mais do que tá na Vila, pelo menos. É, Assim, cara, eu não sou crítico da Vila, porque se o Santos tem um time ok, na Vila Belmiro é uma pressão danada pros adversários. Diferente do que foi os últimos 3 anos, que foi uma palhaçada, com aquele elenco de porcaria que o cidadão lá formou pra gente. Mas, esse ano eu tô um pouco mais confiante nesse time, então, né, vamos ver. Mas vale a pena jogar isso os aí. jogos em São Paulo no Morumbi. Vale, é justo. Pague! Pague o aluguel. Tá feito, tá feito. Sua renda já paga. Gente, muito obrigado. Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se você concorda com a nossa opinião, deixa o motivo. Se você não concorda, deixa o motivo também. A gente vai conversando. E esperamos vocês na quarta-feira. Uma boa semana para vocês. Valeu, gente. Boa semana pela frente. Quarta-feira a gente vê aí a derrota do São Paulo, se Deus quiser. Isso aí, Vamos, zica. vamos ver. Só Vamos não ver é o que bom em zica acontece. reversa. É, Ele é bom em zica reversa. normalmente não dá certo. Talvez essa seja a confirmação do vídeo, né? Vamos ver, vamos ver. Quem sabe? Valeu, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.